Queremos aproveitar ao máximo o tempo aqui que nós temos com o professor Clóvis de Barros Filho, ele que é escritor, é filósofo, é também jornalista, formado em jornalismo também conosco, está já na live, né, aqui no Facebook, YouTube. Boa tarde, professor Clóvis de Barros Filho, que honra recebê-lo aqui na Rádio Guaíba. Boa tarde a todos os ouvintes, espero que estejam me ouvindo bem, feliz pelo convite. Está tudo ótimo, áudio e vídeo perfeitos. Nós é que agradecemos, sabemos que a sua agenda é extremamente disputada. Quantas palestras o senhor está fazendo por ano hoje, professor? Em torno de 300. Basicamente uma por dia. Então, isso. Tirando os finais de semana, uns cansozinhos, é uma por dia. Só sobra um tempinho para as férias mesmo e para o descanso. Professor, o senhor fala muito em viver a vida de uma maneira plena, né? O senhor fala muito isso nas suas palestras, nos seus vídeos. A gente vai falar do seu livro também novo, né? Que é o Projeto de Vida. Eu lhe pergunto de início já, professor, filosofando com Clóvis de Barros Filho aqui ao vivo na Guaíba, como ser feliz, fazer o que gosta e ao mesmo tempo pagar as contas? É uma arte. É uma arte. Nem sempre a sociedade remunera os talentos e as aptidões de modo justo e equivalente. E muitas vezes, então, somos tentados a procurar soluções que sejam rentáveis, que sejam compensatórias do ponto de vista financeiro, em detrimento daquilo que mais nos brilha os olhos, que mais nos alegra, e isso muitas vezes acaba nos levando a uma vida esvaziada, empobrecida, sem sentido, mas como se costuma dizer, uma vida honrada e com as contas pagas, né? Eu fiz essa provocação, né, professor, porque normalmente as pessoas, o senhor fala muito isso de buscar a felicidade no trabalho, nem todo mundo faz o que ama, né, nem todo mundo ama o que faz, infelizmente, talvez a minoria, e quem pode fazer isso é muito feliz, né? Pois eu acho que há um pouco de culpa da nossa educação, né? Cada vez mais a nossa educação vincula a vida boa ao sucesso, ao aplauso social. E o aplauso social tem muito a ver com ganhos econômicos, com troféus estipulados pela própria sociedade, pelas instituições. Mas é muito raro alguém vincular o sucesso ao contentamento consigo mesmo enquanto profissional. E isso é lamentável. E eu penso que, do ponto de vista de formação, ao invés de simplesmente incentivar as pessoas a se preparar para ganhar dinheiro, deveríamos incentivar as pessoas para buscar o melhor de si. E o melhor de si não é necessariamente em atividades bem pagas. Veja, por exemplo, o meu caso. E eu vou ficar só com o meu caso, porque o meu caso é quase que incomparável. Eu sou um explicador, eu sou um professor, eu sempre fui professor a vida inteira, e durante boa parte da minha vida, professor de instituições públicas. Ora, no nosso país, sabemos que os ganhos de um professor de instituição pública, eles são ganhos sempre com um teto muito baixo, muito limitados, há um acanhamento de recursos materiais que é perene, que nunca se resolve. Então, eu já ouvi muitas e muitas vezes gente me perguntando por que o senhor não larga isso, não vai fazer outra coisa, por que o senhor não larga isso e vai, né? Vai ser senador, vai abrir uma padaria, vai trabalhar na bolsa, vai... né? Então, eu respondo sempre o seguinte, se a sociedade paga bem ou paga mal o que eu faço, isso, de fato, é uma realidade
que se impõe a mim e que, às vezes, me deixa indignado. Mas isso não fará com que eu abra mão de viver a vida que é a minha, uma vida alinhada com aquilo que eu tenho de mais essencial, mais potente, mais forte, mais pungente. Se eu não fosse explicador, se eu não fosse professor, eu seria medonho, ou, digamos, na melhor das hipóteses, medíocre naquilo que eu fosse fazer. Então, eu preferi abraçar uma carreira desprestigiada, ilegítima. Antigamente o professor ganhava mal, mas era respeitado. Hoje o professor ganha mal e é desrespeitado. A situação é inferior ao que sempre foi. E hoje em dia, pelo menos no meu estado, tem professores sendo assassinados em sala de aula quando cobram disciplina. Então, alguém dirá, isso é uma profissão horrível. Eu diria, é horrível do ponto de vista do que a sociedade fez com ela, mas não é horrível do ponto de vista da natureza de cada um. Né? Aquilo que eu mais gosto de fazer é explicar, então eu não vou abrir mão disso de jeito nenhum. Puxa vida, o quadro que o senhor faz é triste, mas ele é verdadeiro. Realmente, nosso professor hoje, ele está sendo muito desprestigiado. Mas, assim, realmente é uma arte, né? A gente conseguir conjugar aquilo que se gosta com aquilo que a gente quer pagar e aquilo que a gente quer adquirir. Aí vem uma outra questão que eu queria lhe perguntar. Será que é só educação mesmo também, ou nós temos essa pressão da sociedade consumidora para ter o melhor telefone, o melhor carro, a melhor roupa, a roupa de marca, e aí a gente cria uma conta para nós mesmos que a gente não consegue pagar? Sem dúvida. Somos escravos do olhar do outro e a vida do consumo não é diferente. É em função do nosso consumo que nos definimos, em função do nosso consumo que reivindicamos pertencimento a esse grupo e não àquele grupo, é em função daquilo que consumimos que somos autorizados a integrar certos nichos e não outros. Em suma, o consumo parece ser um passaporte imperativo, obrigatório, para tudo aquilo que pretendemos do ponto de vista de distinção social, né, de reconhecimento social, de legitimidade, de aplauso, que são elementos tidos como importantes para uma vida feliz. Ora, qual seria o melhor jeito de problematizar tudo isso? É não vincular a própria felicidade ao aplauso do outro. Isso nos escraviza, isso nos apequena. Perdemos, ao longo do tempo, a possibilidade de uma autoavaliação da vida que nos satisfaça, que nos faça bem. E muitas vezes estamos o tempo inteiro à mercê do que pensam de nós, do que vão dizer de nós, da nossa notoriedade, da nossa celebridade, né? Do número de pessoas que se dispõem a nos seguir, etc., para quantificar o nosso sucesso no mundo. E isso é obviamente entristecedor. Né? Eu, uma vez... aí nas redes sociais eu comecei muito atrasado, porque eu sempre tive uma certa desconfiança de tudo isso, mas na pandemia eu tive que me render às redes sociais para poder continuar trabalhando e para poder oferecer meu trabalho. Então eu comecei eu até constatei que havia várias contas falsas em meu nome, eu tive que criar uma verdadeira e começar a entretê-la, etc. E aí, quando eu alcancei um certo número de seguidores, eu recebi uma carta da plataforma dizendo, agora rumo a tanto. Seria, por exemplo, né? Eu alcancei X e veio a carta dizendo, agora rumo a 2X. E a grande vantagem da quantificação do sucesso é que você vai morrer antes, né? Aquilo dará um sentido à sua vida até a morte, porque os números são infinitos. Então, não tem como você chegar no fim, né? Você sempre será convidado a ir buscar o dobro do que tem. Agora, o que significa ter seguidores, né? O que significa
O que significa entreter uma rede em busca de mais seguidores? Significa ajoelhar-se diante de suposições a respeito do que querem ver, do que querem ouvir, do que querem, do que lhes agrada. E isso nem sempre é o melhor a fazer. Desculpa, mas é o que eu penso. Eu vou te dar um exemplo que vai te deixar sorridente, né? Você deve imaginar, fico produzindo conteúdo na área de filosofia o tempo inteiro, e eu recebo lá, sempre abro uma live, entram lá os mesmos gatos pingados para ouvir eu falar de Spinoza, falar de não sei o quê, um livro novo, e papapá, e papá. Bom, eu estava recentemente em Portugal e estava com um amigo, e o amigo falou, já experimentou andar de patinete? Eles chamam lá de trotinete, né? Eu falei, não, nunca andei disso. Ah, é uma delícia. Eu vou alugar aqui com o QR Code e você anda um pouco aí. Aí eu peguei, subi, acelerei e ele filmou com o celular e eu falei, posso botar no seu Instagram? E colocou, né? Pô, eu tive mais likes e visualizações, etc., com uma volta de patinete anódina, irrelevante, ridícula, do que com esforçadas lives sobre conteúdos filosóficos. Ora, isso me deixou, assim, muito ciente de que o acúmulo de seguidores a qualquer preço pode tornar a sua produção e a sua manifestação necessariamente alinhada ao que querem ouvir, e, portanto, às vezes empobrecida, apequenada, frágil, irrisória. Então, não é por aí. Eu acho que precisamos ter sempre um olhar que seja crítico e reflexivo sobre as obviedades da nossa vida em sociedade. O senhor tem um vídeo, eu assisti exatamente, que o senhor fala, né, que a gente se rende ao aplauso na rede social, que a gente é medido, né, pela quantidade de likes e de seguidores, e isso acaba por dissolver o nosso próprio eu, né, dissolver a nossa individualidade. Mas eu lhe pergunto, como manter a autenticidade com tantas tentações? Né? Porque os likes, às vezes, eles se transformam em moedas, bitcoins, você pode ter um pagamento mais adiante, se você tiver um patrocinador nas redes sociais, isso também gera dinheiro, né, professor? E aí gera consumo também e gera desejos. Como manter essa autenticidade com tanta tentação? Como é que a gente consegue ser autêntico o tempo inteiro? E austero, autêntico e austero. Olha, existe eu gosto muito de uma frase do Kant, que é um dos filósofos importantes da minha vida profissional, e Kant diz assim, tudo está no comércio, tudo está à venda, tudo está para ser negociado. Né? O que não estiver, eu dou o nome de dignidade. Né? Então, eu penso que, é claro, todos nós precisamos viver e sobreviver, e a nossa presença nas redes pode nos ajudar a isso. Mas é possível perfeitamente estabelecer limites de dignidade. Limites de dignidade são limites em que você, por exemplo, não vai fazer coisas que te aviltam, que eventualmente te entristecem, que agridem o entendimento que você tem de si, mais robusto, mais honesto, mais ereto. Então, eu acho que é sempre possível, com algum bom senso, entender que essa autenticidade tem um preço e esse preço precisa ser pago. Até para que, entenda, aqueles que gostam de você verdadeiramente, autenticamente, possam saber com quem estão falando. Né? Porque se você se dissolve ante expectativas opostas e contraditórias, você, no afã de atender a
todo tipo de expectativa, você desaparece do ponto de vista de ser, né? Você perde completamente contornos, perde limites, perde fronteiras, perde a sua forma original, né? Você se esfacelou, né? se esmigalhou diante da necessidade de atender a gregos, troianos e todos os que esperam de você declarações e prestações opostas e contraditórias. Muito bem, professor, já que nós estamos falando em redes sociais também, queria aproveitar e perguntar da sua opinião a respeito, porque quando a gente fala de crianças é pior ainda, né? E elas estão à mercê dessas redes sociais, crianças, adolescentes, jovens em formação. E tem uma ideia aí do Brasil imitar, né? Imitar no bom sentido, né? Copiar uma boa lei de alguns países do exterior, que é limitar as redes sociais, inclusive telefones e smartphones para crianças de até 14 anos. Pode ser que essa lei se transforme aí em realidade. O senhor é a favor? Veja, sempre acreditei que é claro que os infantes, como se dizia antigamente, eles não nasceram prontos para a vida em sociedade. E, portanto, eles precisam ser protegidos. Eles precisam ser protegidos e isso significa que toda normativa lúcida e bem intencionada no sentido de proteger o jovem demais de uma exposição que possa lhe ser devastadora é bem-vinda. Mas, para além daquilo que é a proibição, eu defenderei sempre o preparo. O preparo. É imprescindível que hoje, né, a nossa escola fundamental, ela entenda que o mundo, que nunca se transformou tão rapidamente, cobra da vida escolar um outro tipo de preparo. Um preparo para uma vida digital, e não é um preparo para uma vida digital no sentido de ensinar a mexer na técnica. É um preparo reflexivo, crítico, sobre a pertinência da técnica e dos limites do seu uso. E isso deve ser feito desde muito cedo. Por quê? Porque só assim nós teremos condição de ir, através da lucidez do nosso jovem, dar a ele condições de ele mesmo discernir o que é e o que não é bom para si. Né? Muitas vezes até dispensando, em certos casos, a normativa legal. Entenda o que eu quero dizer. Quando você... imagine que você resolva colocar grade na janela do seu apartamento para que uma eventual criança não se atire de lá de cima. Bom, é uma medida que tem a sua eficiência no interior do seu apartamento. Mas sempre haverá a possibilidade dessa criança se ver num lugar igualmente perigoso e que não tem grade. E aí ela estará despreparada, né, para lidar com aquela situação de perigo. Ao passo que, se ela tivesse tido uma formação adequada, ela está preparada para enfrentar o perigo e para se proteger naquele espaço que é o seu e em qualquer outro espaço análogo perigoso. Por isso, a normativa não pode dispensar a educação. E eu diria que a educação não pode dispensar completamente a normativa, porque, como nós sabemos, nem todos são bem formados no mundo. Pois é, eu acho que se encaixa aí o mesmo caso da liberdade de expressão nas redes sociais, que está sendo discutido também, já se falou em regulação das redes sociais. Eu acho que aí também se encaixa o mesmo raciocínio, professor Clóvis de Barros Filho. Bem, eu entendo que a primeira pergunta envolvia crianças e pré-adolescentes, e isso exige um cuidado
muito particular da sociedade em termos de proteção. No que diz respeito ao indivíduo em idade adulta, eu entendo que todo cuidado é pouco nessa regulamentação. Por quê? Porque, como sabemos, se de um lado é evidente que todos nós podemos ser presa fácil em N situações de vida digital, e, portanto, temos que ser protegidos, temos que ser resguardados, por outro lado, também não podemos aceitar que a rede social acabe virando objeto de uma tirania qualquer, onde os limites do que é dizível e do que não é dizível seja decidido de modo arbitrário e indevido. Portanto, eu sou um ardoroso defensor de que as pessoas possam se expressar e, mais ardoroso ainda, defensor da formação ética das pessoas para que elas possam, através da sua consciência moral, identificar os limites das suas intervenções. Exato, exato. O limite das suas intervenções e quem lê também, saber separar o joio do trigo, ter essa formação. Naturalmente, naturalmente. Sob pena, tal como no caso da janela e da grade, né, de nós fomentarmos uma sociedade eternamente despreparada, eternamente incauta, ingênua, diante daquilo que é a avalanche da produção de conteúdo pelas redes. E que precise de uma ferramenta externa, né? É uma sociedade que precisa eternamente de ferramentas externas. Isso é muito ruim. É uma sociedade muito frágil. Professor, o senhor tem um outro vídeo também que eu conheço há muitos anos. O senhor falou numa palestra aqui em Gramado, que eu assisti no Gramado Summit, acho que há cerca de uns 5 anos atrás, uma manhã fria como essa aqui em Porto Alegre hoje que nós estamos. O senhor estava lá em Gramado, em cima do palco, e eu lhe assisti. O senhor falou sobre aquela questão do rapaz que procura o estágio, depois ele vai fazer o colégio, aí faz a faculdade, a pós-graduação, o doutorado, o pós-doutorado, né? E eu lhe pergunto, existe esse vídeo, essa fala sua, sempre me parece ser uma crítica ao sistema educacional, e muita gente, muitos filósofos como o senhor e muitos educadores sempre questionam e dizem, e afirmam, o sistema educacional brasileiro está atrasado, está defasado, ele não promove bons cidadãos. Quando é que isso vai mudar, professor, na prática? Porque a gente está falando isso há 20, 30 anos, e eu queria lhe perguntar qual é o papel do professor, dos pais e do próprio aluno nessa transformação. Porque quem decide não faz nada, né? O sistema não muda. Meus queridos amigos, eu vou lhes propor uma provocação. Vamos imaginar um prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes. E esse prefeito, ele manifestamente afirma governar, ele acabou de ser eleito e ele se diz interessado em governar para se reeleger prefeito. E nessa cidade, a sociedade bate às portas da prefeitura e já avisa, olha, a condição sine qua non para você se reeleger é a excelência da educação pública municipal. Seja nas condições materiais da escola pública, seja na excelência docente, na formação dos docentes, e seja nos resultados que os nossos jovens terão nas suas avaliações nacionais, regionais, etc. Então, se tudo tiver nota A, o senhor terá o nosso voto para a reeleição. Se a educação estiver como ela está hoje, o senhor não se reelege. Então, eu pergunto a você, o que vai acontecer nos 4 anos subsequentes?
O que vai acontecer é que esse prefeito vai zelar pela escola pública como ninguém fez antes. Ele dará toda a atenção. Ele investirá, né, enfim, em tudo aquilo que condição de base. Ele investirá na escola, ele aumentará o salário dos professores, ele aumentará a coisa, e papapá, e muito bem. E aí, tudo vai melhorar e ele será reeleito. Bom, o que aconteceu? A sociedade, consciente da importância da educação, e o político que busca o poder, entraram num acordo. Você me dá boa educação e eu te dou poder. Nós não exigimos do político que abra mão da sua carreira política e ele, por outro lado, não nos impede de ter boa educação. Nós juntamos uma coisa na outra. E aí o que acontece? Você tem uma escola pública pujante. Eu pergunto, onde isso acontece? Em lugar nenhum. E por que não acontece em lugar nenhum? Não acontece em lugar nenhum porque não acontece em lugar nenhum porque a sociedade não se interessa pelo tema. E por que a sociedade não se interessa pelo tema? Porque a sociedade não vê na escola a relevância que a instituição escolar mereceria ter. A sociedade não vê na escola a importância que a escola tem que ter para a revolução educacional que o nosso país precisa. A sociedade não acredita na escola. Eu, às vezes, acho que a sociedade não gosta da escola. E aí, a educação é um tema de menor importância do ponto de vista político, de tal maneira que os profissionais da política que buscam mais poder, que buscam reeleição, que buscam ir adiante na sua vida política, entendem rapidamente que investir na escola é gastar vela com mal defunto. E como os recursos não são infinitos, acabarão destinando recursos para outras coisas, onde o retorno eleitoral é mais garantido. E aí, meu amigo, a escola vai ficando para trás, porque a sociedade não vê relevância, e quanto mais a escola é sucateada, mais irrelevante ela se torna, numa espécie de ciclo macabro, né, que aparentemente não tem fim. Professor Clóvis de Barros Filho, eu quero encaminhar aí o final, falando um pouco do seu livro, né? Projeto de Vida, já está à venda aí, eu acho que nos sites, né? O que está aí na capa da nossa live, do YouTube e do Facebook, Clóvis de Barros Filho, Projeto de Vida, Caminhos para uma Vida que Valha a Pena. O que o senhor trata? Obviamente que o assunto é esse, mas dê uma pincelada para a gente, o que está nesse livro. A primeira coisa é que, obviamente, eu não digo para ninguém como tem que viver, porque isso é da soberania e da autonomia de cada um. O que eu digo é que a clareza sobre onde queremos chegar, né? A clareza sobre onde queremos chegar é uma clareza imprescindível para que nós possamos encontrar os melhores caminhos, os melhores meios, os melhores passos. Todo livro é uma advertência, né, para que não cedamos, né, às facilidades de uma vida com respostas prontas. É um livro que vai na contramão, né, da autoajuda mais pobre e que recomenda que cada um tenha avaliação crítica e juízo crítico sobre o seu fazer, sobre o seu caminhar, e que possa discernir propósitos que sejam efetivamente relevantes para si, né? E que aí possam, com lucidez, encontrar os melhores caminhos. Então, o livro é um livro de reflexão sobre a vida no seu sentido mais potente, e que cada um saiba
o que lhe apetece, o que é valor para si, o que conta para si, e não caia de joelhos diante de uma tirania qualquer. Muito bem, Clóvis de Barros Filho, Projeto de Vida, já está lançado. Professor, só uma curiosidade, o senhor fala muito isso publicamente, por isso que eu lhe pergunto, como é que está a questão da sua saúde, o seu problema de visão, como é que o senhor está convivendo com isso? Está melhorando, já estou bem mais competente para a vida. Que maravilha. Bem melhor. Oi? Estou bem melhor. Que bom saber disso. Professor, uma palavra aos gaúchos para finalizar. Nós estamos vivendo aí esse pós-enchente terrível que destruiu o Rio Grande. Como reconstruir a vida, hein? Um impulso para reconstruir a vida. Se a vida normal é uma vida que leva a que cada um busque por si a busca de prazeres e de recursos materiais, pois que esta vida, que é uma vida acidental, em crise, traga a união. A catástrofe deve unir as pessoas numa solidariedade única, da qual elas não podem abrir mão em momento algum, sob pena de, na individualidade, estarem fragilizadas e empobrecidas. Esse é o momento de união dos gaúchos, que certamente sairão dessa mais potentes, cascudos e preparados. Muito obrigado, professor, jornalista, filósofo, professor livre-docente da área de ética da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, autor também de Ética na Comunicação, Hábitos na Comunicação e organizador de comunicação na Polis. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Guaíba, falando a todos os gaúchos e a todo o Brasil também. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos a sua participação. Professor Clóvis de Barros Filho, mais um grande nome falando aqui no Conexão Guaíba. Luiz Tosca aí está fazendo uma série de buscas de grandes nomes, né? Já entrevistamos aqui o Mário Sérgio Cortella, o Luiz Felipe Pondé, vem mais por aí em breve, hein? Aguarde que as agendas são complicadas, mas o Luiz Tosca não desiste.